Boa tarde, sou Carlos Alves Moore, Head de Marketing da Infracommerce, e a gente está de volta aqui do stand da Infracommerce no E-Commerce Brasil Forum 2023, e dessa vez uma palestra um pouquinho diferente, mais inspiracional para vocês. Estou com o professor da FGV, Érico Souza, que vai falar para a gente que e-commerce agora é commerce. Vamos acompanhar. Obrigado, Érico. Obrigado. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. E alguns que estão aqui, viu, Cadu, acompanharam essa aula experimental da Fundação Getúlio Vargas. Essa aula tem como principal objetivo difundir o curso de Marketing Digital. Esse é um curso de formação executiva de Marketing Digital da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Estava, inclusive, falando para a Kátia, lá na Itapeva. Contando um pouquinho de mim, eu tenho 25 anos de experiência em digital, trabalhei na Microsoft, trabalhei na Sony, trabalhei na Midea, as pessoas não conhecem tanto, que é a dona da Toshiba, é a dona da Springer, é a dona da Carrier. Sou mestrando da casa, sou aluno também da FGV, minha formação é em Direito, depois eu fiz Comunicação e Marketing. E eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre o comércio eletrônico, mas muito focado no commerce ao invés do e-commerce, né? Então, aqui um pouquinho para a gente falar do módulo, mas depois eu vou deixar disponível para vocês, para a gente ir direto para o conteúdo, tá bom? Como a gente faz, é um curso de duração de 4 meses, que ele passa desde CRM, análise de dados, e-commerce e também a parte de social. A aula tem uma previsão de 45 minutos e depois eu abro para perguntas. Vou acelerar para que a gente possa fazer em 30 minutos aqui e a gente perguntar ou vocês puderem se vocês puderem se aprofundar da aula experimental que a gente teve na semana passada, tá? Então, primeiro vamos falar um pouquinho do que vem acontecendo com o mercado hoje. O mercado está bastante inflacionado do ponto de vista que a gente chama de inflação dos cliques, né? Isso é uma matéria do Valor Econômico do ano passado, que diz que cada clique tem ficado cada vez mais caro para todos os profissionais de marketing digital. Isso acontece porque, no momento da pandemia, todos os profissionais, todos os empreendimentos pularam para online, da padaria até os grandes e-commerce. E como funciona a oferta e a demanda dentro do mercado online? Muito diferente do mercado offline, que é, se você faz um anúncio na televisão, quanto mais valor ou mais grana você coloca e anuncia, mais ganho de escala você tem, porque eles fornecem um desconto. No marketing digital é completamente diferente, funciona como a bolsa de valores. Quanto mais gente vai para o Google, quanto mais gente vai para a Meta, mais caro fica. Por quê? Os espaços são limitados e você tem uma oferta também limitada, mas muita gente entrando nesses espaços faz com que cada clique tenha um aumento significativo. Então vamos olhar um pouquinho aqui na apresentação, que tem um exemplo muito importante, porque no canto esquerdo aqui da tela, a gente pode ver que 50% do total do investimento em marketing na América Latina, da empresa inteira, não estou falando só do e-commerce, já é direcionado para o digital. O que isso significa? Que coisa de anúncio digital não é mais exclusivo para especialista de e-commerce, mas sim para todos os profissionais de marketing. E os aumentos foram gradativos. Imagina, isso aqui é uma matéria de 2022, o aumento do clique foi de 16,2%. No ano seguinte, em 2020, a gente passa para 6,7%. Veja que ele já sai de um patamar, de um degrau bastante alto, 16,2%. Ele aumenta mais 6,7% e continua aumentando 15%. A partir de 2022, aquilo é um forecast, é uma previsão que esse aumento continua, de uma certa maneira linear, mas de 5%. O que isso significa? Na verdade, é que um aumento de 80% no valor do clique, que a gente também pode ver abaixo aqui, cada clique custa R$19, que é bastante caro para qualquer empresa, para qualquer profissional, independentemente do volume, significa que lá na pandemia isso custava R$10,50. Se a gente colocar 80% em cima, que é justamente o que a matéria fala, a gente vai para quase R$20. Vamos lembrar que o clique sozinho não funciona, né? Vamos lembrar que para que uma pessoa compre, para que ela faça o clique, ela precisa vir para o site, você precisa atrair 4, 5, 6, 15 pessoas, que é o custo de aquisição de cliente, nesse mesmo valor de R$20, para que você possa proporcionar essa conversão final.
Agora, vamos tangibilizar um pouquinho do que eu estou falando. Vamos falar de inflação? Vamos falar do IPCA, do que está acontecendo nesse ano por categoria de varejo? Então, aqui a gente tem o dado do IBGE, dos últimos 12 meses. Eu procurei pegar o mesmo período da matéria para que a gente pudesse comparar banana com banana, né? Então, a gente tem aqui no varejo, o ramo de brinquedos teve um aumento. Esse aqui é o aumento do preço para o consumidor, do preço do produto, não tem a ver com marketing aqui. No ramo de brinquedos, por exemplo, aumentou 21%, vestuários 19%, calçados 18%, e a gente vai aqui para baixo, de aparelhos eletrônicos, aumentou 7,47%. Poxa, Érico, se os aumentos foram de 20%, 19%, 18% e 15%, por que a média dos últimos 12 meses para trás, de setembro, ficou em 7,17%? Porque o que manda no varejo é o FGTS. O que é o FGTS? Fogão, geladeira, telefonia e os smarts em geral. Porque o ticket médio do fogão, geladeira e telefonia é muito mais alto do que o ticket médio de brinquedos, de vestuários. Nós estamos falando de coisa de mais de R$3.000 para o varejo premium, com um ticket médio do e-commerce em geral de R$300 a R$400. Chega a ser 10 vezes maior. Então, na média ponderada, a gente está falando de 7,17. Espera aí. 7,17 de aumento no valor do produto. Não vamos falar da cadeia que tem lá na indústria, não vamos colocar coisas mais complicadas, vamos simplificar. O clique aumentou 80, peraí, existe uma deterioração muito grande, né? Do que eu estou conseguindo vender e do que eu tenho que pagar para fazer essa mídia. Então, vamos fazer um exercício prático aqui, né? Se em 2021, essa loja aqui especificamente, está aqui o IPCA 7,47, essa loja, independentemente do período, os 930 milhões aqui poderia ser venda mês, se for um e-commerce grande, mas pode ser venda ano. O marketing, ele é sempre calculado o percentual sobre o valor do investimento, nunca valor absoluto. Então, 5% em cima de 930 milhões aqui, gastaria R$46.000, arredondando os números aqui para facilitar investimento de marketing. Lembra, o custo do clique lá na matéria estava R$19, agora a gente regride 80% a menos, fica com 10,56 para custo do clique. O investimento aqui, dividir só o investimento pelo... a gente pega o investimento de marketing pelo custo do clique, significa que a gente atrai 4.400 visitantes, com um ticket médio do varejo de R$400, chegamos, em uma taxa de conversão alta, tá, para o varejo FGTS de 10%, a faturar, isso aqui é receita só do valor investido em marketing. Aqui não tem tráfego orgânico, aqui não tem outra clientela que não seja aquela paga do retorno do investimento de ROI que a gente tem, tá bom? A gente capta R$176.000 desse investimento. Legal. Agora, vamos fazer esse mesmo exercício no cenário de 2022 e vamos pegar esse cenário de 2022 e calcular o seguinte, ó. Se eu pegar, eu estou tão acostumado com pointer de colocar na lousa aqui que eu fico toda hora com um vício aqui. Para que, se eu quiser, já colocando a inflação sobre o período, 930 mil a gente vai para um bi aqui de faturamento, né? Então, se a gente continuasse investindo os mesmos 5%, contando só com o IPCA de 7,47%, aquele 80% de inflação do clique investindo a mesma coisa, faria com que meu negócio caísse 35%. Lembra, ó, eu faturava 176 mil, eu começo a faturar de receita 113. Então, olha o que a inflação desses cliques de marketing acaba ocasionando no meu negócio. Tem uma série de outras variáveis, mas o que ele ocasiona efetivamente, quase 40% na queda do investimento. Agora, se nós formos supor que eu quero ter o mesmo valor investido, fazer o exercício ao contrário, o quanto a mais eu preciso fazer o investimento? Então, espera um pouquinho. Para chegar lá com as mesmas condições de temperatura e pressão, o meu custo de marketing vai para quase 9%. Vai chegar a 8,37%, conseguindo trazer o mesmo número de pessoas a R$19, trazendo também o ticket médio ao mesmo patamar, né? 4,29 é o IPCA aplicado e o 189, em vez de 176 mil, também está aplicado à inflação. Então, a gente consegue ver a deterioração que esse aspecto acaba fazendo na receita. E por que isso é importante? Porque o que eu mais escutei nos anos de pandemia e pós-pandemia foi a palavra eficiência.
porque fazer mais com menos já era o que era exigido, ou é exigido da gente como executivo todo dia, mas fazer a mesma coisa com o que a gente tinha de investimento já não era mais possível e já não é mais possível fazê-lo. Então, a gente tem que transcender o digital, a gente precisa transcender o e-commerce para conseguir chegar lá, né? E aí, quando a gente liga para o especialista de marketing, a primeira coisa que ele faz assim, ó, liguei para a agência, falei com o especialista de marketing digital, o que a gente vai fazer com aquilo, né? Com aquele problema? Ou o meu especialista interno dentro da empresa. Ele corre e fala, eu vou chamar a ida, vamos focar na ida, vamos calcular a ida e vamos ver como é que a gente consegue mudar essa situação. A ida não é a primeira atleta brasileira, a mulher, a subir a quarta colocada na Olimpíada de 1964. A Ida hoje, inclusive, acabou de completar 86 anos e não é dela que nós estamos falando. A gente está falando do acrônimo aqui do funil de vendas, que é atenção, interesse, desejo e ação. Porque a primeira técnica que a gente aplica de uma maneira modesta e tática, não estratégia, é começar a mexer no funil de venda em todos esses aspectos. Então a gente chama um especialista e chega lá e fala, olha, eu vou mexer no interesse de compra, porque no final das contas, se a gente for no finalzinho aqui do funil, tudo fica muito mais difícil, né? Até porque 1% do total do que a gente atrai de tráfego e a gente querer mudar essa situação é difícil. Contudo, se a gente atrair um pouco mais de atenção via YouTube, depois começar a vir por shopping, trazer mais interesse, o desejo no final do funil nos comparadores de preço, mexer um pouquinho em cada um deles, possivelmente a gente consiga fazer mais com menos ou fazer a mesma coisa que a gente tinha do investimento para que a gente conseguisse chegar lá. Mas essa não é a única alternativa, né, que a gente tem. Essa alternativa prática para aquele resultado rápido que, olha, tem um problema aqui, estou vendendo o almoço para comer a janta para que a gente possa resolver esse resultado de maneira imediata. A ideia aqui é outra, né? É a gente começar a pensar o que a gente está fazendo para mudar a estratégia e o que realmente nós estamos fazendo de novo ou de inovador. O funil de vendas está completando 100 anos o ano que vem. O funil de vendas foi inventado em 1898 aqui pelo Lewis, né? E ele foi desenvolvido depois. Esse é o primeiro desenho do funil de vendas em 1904, né? A gente já completou mais de 100 anos. E se vocês virem os últimos estudos do Google, inclusive na palestra que a gente teve aqui agora há pouco, eles se apropriaram disso até depois de 2011, porque é uma técnica muito importante para entender toda a jornada de influência do consumidor. Então, veja que esse primeiro desenho ele fala exatamente de atenção, interesse e desejo, e aqui ele fala de convicção. É a única palavra que mudou da ação para convicção. Se a gente for ver, as palavras são sinônimo, né? É uma questão só de interpretação. Para que ele chegasse nesse modelo aqui de vendas. Quem desenhou, ou melhor, quem fez isso lá atrás, escreveu, foi o Lewis O Lewis era um cientista, whatever, não vamos entrar em muitos detalhes, mas ele fez a descrição desse funil de vendas realmente de como ele imaginava que era a jornada do consumidor. Foi o primeiro cara a fazer isso. Só que aí chegou em 1924, eles começaram a trazer modelos mais esquemáticos, que foi esse. E depois, em 1959, mais quase 50 anos depois, veio o Arthur, que era um farmacêutico, e estava ensinando as pessoas, aliás, os vendedores da empresa dele a venderem de maneira mais eficaz, e você percebe que ele começa a usar funil do meio farmacêutico, ele começa a usar algumas coisas que são muito específicas do meio dele, e ele escreve um livro para esses farmacêuticos que vendem os produtos dele de uma maneira geral, e aqui sim, ele já começa a pegar a última parte do funil e chamar de ação, né? Porque ele faz todo esse processo. E aí, depois do funil de vendas, vem o Carson aqui, que ele fala sobre o momento da verdade, depois a gente vem do momento de pós-compra. Primeira coisa sobre o momento da verdade é o seguinte, que a gente também escutou nas palestras aqui há pouco tempo. Todo momento é importante. Se o consumidor chegou, porque o funil de venda serve para tudo, né? Para o físico e para o online. Se ele chegou na sua loja para pedir uma simples informação,
aquele momento é muito válido. Se ele chegou lá para fazer uma comparação de características e foi embora, aquele momento também é válido. Se foi o pós-venda, que ele comprou lá atrás, um outro produto, ele está dando valor muito grande para cada interação que ele faz com o consumidor final, né? Depois, em 1997, a gente tem a questão do pós-venda sendo colocado no funil de compra, que, ó, legal, ele já comprou, mas ele precisa voltar. Aí a McKinsey chega, cria em 2009 uma parte de lealdade, que foi aonde a gente começa a falar sobre programas de fidelidade, fala, ó, legal, ele comprou, a gente conseguiu trazer um bom pós-venda, o saque melhorou, lembra? Em 1999 foi a criação do Código de Defesa do Consumidor no país, onde os call centers todos vibraram, né, porque aumentaram brutalmente, porque a exigência era muito maior, e a McKinsey fala, legal, ó, só que ele precisa comprar de novo. Então, se ele precisar comprar de novo, a gente precisa trazê-lo de volta para o funil nesse moto perpétuo. E o que eu acabei de falar, em 2011, que fala sobre os momentos da verdade também, né? Fala um pouquinho do pós-venda, mas do momento zero da verdade, todo momento é o momento da verdade, que acaba remontando a 1997. O Jim era um funcionário do Google, não sei se ele continua lá, mas o último funil que a gente tinha visto desenhado até agora, que a gente tinha visto em todos os fóruns de e-commerce, era esse Zemote, que era o momento da verdade criado para o Google. Agora, em 2019, também vindo pelo Google, por esses dois funcionários aqui, eles publicaram em 2020 esse estudo, mas esse estudo foi feito em 2019, tá? Você chegou a ver esse estudo, Davi? Esse estudo está em inglês, ele tem 100 páginas, depois eu disponibilizo para vocês se vocês quiserem, tá? Que é um experimento bastante legal. O que ele fala é o seguinte, ó, o funil funciona, eu não estou duvidando dele, ele é muito bacana, no fundo o core não mudou, a gente continua usando para várias questões de marketing e de vendas, mas ele é um caos. Ele chama de caos, ele é uma zona o funil. Que é uma zona que ele não é linear, que ele passa do momento da atenção, depois para a ação, para o desejo. Ele não funciona assim. Ele passa da ação, então ele vai lá no momento online, depois ele vê a propaganda na televisão, ele fala com os familiares, volta. Depois ele descobre um produto novo, ele fala com aquele amigo que já comprou. Depois ele vai para um banner, vê na Faria Lima um banner completamente diferente sobre aquele produto, volta para online, pesquisa mais um pouquinho, vai no site da fábrica, depois vai no site do varejista, volta de novo e ele fica quase numa moto perpétua entre exploração desse funil, bem no meio dele, né? Entre o gatilho inicial aqui até o final de experiência de compra, ele fica diversas vezes passando por várias pessoas, por vários momentos, até que ele consiga fazer a compra no final do dia, né? É o caos porque o estudo chama exatamente isso, ele chama de messy, assim, é isso que o estudo acaba falando, sobre vários vieses cognitivos, inclusive fala sobre 6 vieses cognitivos especificamente, mas não vai dar tempo da gente entrar no detalhe dele aqui, mas o mais importante é saber que não adianta a gente ficar só no topo, uma vez, ou com um valor de mídia de atribuição percentual. A gente tem que entender que esse consumidor, ele vai passar, ele está mais indeciso, ele tem mais ferramentas, ele tem mais opções, e isso faz com que ele tenha um paradoxo da escolha, que faz também com que ele passe várias vezes nesse funil. Mas o que isso significa? Que se já estava caro os 80%, ele passando várias vezes no mesmo lugar e pagando R$19, você vai pagar talvez muito mais caro se você for encontrá-lo em todas as etapas que ele tiver. Então, a escolha dessas etapas de exploração, que você está abrindo o leque para trazê-lo com o YouTube, depois você vai afunilando essa estrutura para o momento da decisão, você precisa escolher aonde você vai querer estar para não gastar ainda muito mais aquilo que você previu que você precisa, né? E se a gente for falar de e-commerce e do e-commerce tradicional, né, do commerce tradicional, como é que a gente via anteriormente? Qual que é a definição de e-commerce? A gente não precisa ler nenhuma definição de nenhum acadêmico para saber. É todo bem ou transação feita pela internet, né? Pode ser site, pode ser um aplicativo, pode ser mídia social, e-mail e etc. Então, não tem nenhum segredo. E uma transação tradicional é a mesma coisa, só que feita no ambiente físico, que não tem nenhuma novidade para nenhum de nós, até porque a troca de bens e produtos já ocorre há muitos anos, desde que o homem é homem. A questão é o seguinte, antigamente, para que a gente pudesse juntar o meio digital com o meio físico, era muito difícil por uma questão de tecnologia.
e ferramenta mesmo. Quando a gente fala desse ecossistema, em conseguir linkar aquela compra do produto do e-commerce com a loja física, com televendas, com o saque e com qualquer ponto de contato, primeiro que os softwares não existiam, né? E os que existiam de grandes empresas eram inviáveis até para as grandes empresas. Estou falando em termos de retorno de investimento, não que a empresa não tivesse orçamento suficiente para que ela pudesse pagar. Mas se a gente der um rolê aqui, nesse fórum de e-commerce, a gente vai ver que tem uma ferramenta de RP, de CRM, de transação, para cada tamanho de bolso, para cada tamanho de empresa. Por quê? Porque a gente não escolhe qual é o ponto de contato que o cliente vai comprar. Ele que escolhe aonde ele vai comprar. E aqui nos remete ao quê? Ao Omnichannel, que há 3, 4 fóruns atrás era a tônica. Hoje a gente fala de inteligência artificial, mas há 3, 4 anos era o Omnichannel. E o Omnichannel é justamente isso. Como é que ele faz o comércio onde ele compra, de qualquer maneira, sendo o e-commerce ou todos os canais de contato, independe do lugar. É onde ele quiser comprar, onde ele estiver com vontade de fazer. Então, o e-commerce em si, ele acaba perdendo o sentido. Mas, cara, que definição fácil e óbvia. Isso é mais óbvio do que andar para trás, talvez. Não. Porque, na realidade, quando você chama esse especialista de marketing digital, quando ele faz o planejamento dele, ele faz o planejamento dele para onde? Para o e-commerce. Quantos visitantes ele tem que trazer? Qual é o grau de conversão desse e-commerce, no máximo para a rede social, e o que ele precisa ser feito. Onde está o tráfego da loja? Porque, no final das contas, mais de 90% das pessoas começam a jornada lá no Google. Onde é que está aquele cliente que eu vou vender serviços e o televendas é mais importante? Porque serviços necessita, como padrão, de uma explicação, e qualquer tipo de serviço. Onde é que está o direcionamento para o B2B, de venda de empresa para empresa, né? Para o gerente de contas? Onde está o direcionamento para os outros canais? Enquanto a gente estiver chamando só de e-commerce, ou estiver chamando só uma agência de marketing digital, muito possivelmente a gente não vai conseguir transpor, a gente não vai conseguir fazer um omnichannel de verdade. Se já tem tecnologia, não tem mais diferença do que é e-commerce e dos outros pontos de atendimento, o porquê que a gente ainda acaba fazendo, né, todo esse processo? Por quê? Afinal de contas, o funil está uma bagunça? Ele está complexo? Ele está difícil? Ele está. Então, se a gente começar a chamar que essa troca de bens e serviços entre duas pessoas ou entidades é um comércio, é o commerce, e o e-commerce, o mobile commerce, o televendas, é só mais um canal, é só mais uma segmentação, a gente consegue enriquecer muito mais o nosso negócio, fazendo com que esse especialista também procure trazer clientes para qualquer um dos nossos pontos de contato. Agora, quem são esses dois caras aqui? Que não vale perguntar, né? Aqui é o Jeff Bezos com cabelo, quando ele era criancinha. E o menininho da direita é o Jack Ma, pequenininho. O Jack Ma tem a cara do Jack Ma até hoje. O Jeff Bezos eu não consegui reconhecer quando eu procurei na internet, né? Até porque eu acho que eu nunca vi ele sorrindo, by the way. Mas o que esses meninos pensaram lá atrás e eles já enxergavam isso há muito tempo? Eles enxergavam o e-commerce. Porque quando você vê o ecossistema de cada um deles, vamos começar pela Amazon, até porque do AliExpress é muito mais complexo aqui da gente falar, porque ele é enorme, ele comprou metade da Ásia para desenhar esse ecossistema. A Amazon nos Estados Unidos, ela tem plano de saúde. A Amazon nos Estados Unidos, em vez de você entrar no Google para fazer a pesquisa do seu produto, você entra na Amazon, porque todo mundo é Prime. E se é Prime, você tem frete grátis. Se você tem frete grátis, dificilmente alguém vai conseguir fazer um preço melhor. Então você já vai direto na Amazon. Qual que é esse processo? Chama de lock-in. Você não sai do meu centro de ecossistema, porque se ele vai para o Google, que é o que acontece aqui no país, por exemplo, na América Latina, eu posso ir para qualquer tipo de revendedor, certo? O que a Amazon faz lá fora, não. Quando eu vou na Whole Foods, por exemplo, que vocês já sabem, que também é a loja presencial de produtos frescos da Amazon, não importa se se eu estou comprando uma fruta, não importa se eu estou no meu concorrente do Netflix, não importa se eu estou na minha AWS, que são os servidores, é o commerce que eu faço oferecendo todas as opções para o B2B, para o B2C, para o C2C, para todos os modos, para que eu faça o lock-in desse cliente aqui dentro. O Magalu comprou até o Canaltech, comprou o Jovem Nerd, justamente para que ele pudesse fazer o mesmo estilo, porque eu acho que a referência hoje é muito China, tá? Do que o próprio Estados Unidos, mas é muito mais fácil de explicar via os Estados Unidos. Mas ele fez
esse mesmo, assim como o Magalu, o Mercado Livre também fez, para que eles pudessem fazer o commerce deles e fossem tão bem sucedidos, e a gente procurasse, inclusive, essas palestras para assistir hoje aqui no evento, né? Vamos dar um exemplo um pouco mais prático do que nós estamos falando, porque também isso é off, isso é on, ainda pode parecer um pouco fraco. Se esse mesmo analista de marketing estivesse olhando o funil de vendas, e ele estivesse olhando a ida lá em onde ele fosse aplicar, algumas coisas passariam despercebidas. O Walmart, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o que ele está fazendo? Existe um serviço onde você compra uma fechadura eletrônica que custa quase $50. O Walmart possui essa fechadura eletrônica, ele instala essa fechadura eletrônica de graça para você, e esse serviço ele vem na sua casa, coloca uma fechadura eletrônica, e entregas que são, você paga R$20 por mês, né? $20 por mês, R$19,95, e você precisa fazer uma compra mínima de $30, sabe o que o cara faz? Então, vamos pensar, não estou falando de bens de consumo durável, aqui eu estou falando de alface, aqui eu estou falando de fruta, eu estou falando de legumes, etc. O entregador, acabei de fazer a compra, o entregador vai lá, digita um código na sua casa, ele pega o sorvete, coloca na geladeira, ele pega a fruta e coloca embaixo na geladeira, ele pega todas as coisas que você comprou de bens de consumo não duráveis e coloca para você. Eu já sei o que vocês estão pensando, porque foi o que eu pensei quando eu... Puta, isso não vai funcionar aqui. Whatever, a questão não é fazer juízo de valor se funciona na América Latina, se isso é coisa dos Estados Unidos, se aqui os caras vão roubar a casa das pessoas, etc. Não vamos pensar assim, vamos pensar de uma maneira positiva, do ponto que é o seguinte: olha, se ele estivesse enxergando só o e-commerce, eles nunca teriam criado esse serviço. Sabe por quê? Porque o cara que compra isso não comprava no e-commerce. Como é que você vai comprar sorvete no e-commerce e o cara entregar... Lembra, isso aqui é uma casa. Nos Estados Unidos, a classe média não tem empregada doméstica. Isso é coisa de país menos desenvolvido como o nosso. Porque lá, a mão de obra humana é cara. A mão de obra aqui ainda é barata. Então, para você ter um ajudante do lar nos Estados Unidos, você é considerado uma pessoa rica. Então, se o objetivo aqui é atingir a classe média de uma maneira geral, esse cara, eu só transferi o que comprava do e-commerce, vendia um serviço, não. Ele não comprava. Ele pegava o carro dele no final do dia, passava no Walmart, ou passa no Walmart, faz a compra e leva para casa o bife dele. Como a inflação lá sempre foi baixa, né, entre aspas, porque está maior dos últimos 40 anos nos Estados Unidos, mas era baixa, ele era obrigado a fazer esse tipo de serviço. Então, essa é a proposta do commerce, essa é a proposta de enxergar de uma maneira mais ampla todo esse comércio eletrônico, né? E aqui está um trabalho que, inclusive, eu estou fazendo lá internamente, que é juntar, esse é um trabalho que eu fiz, eu acabei de terminar na segunda quinzena de julho, que eu fiz com uma universidade lá da Escócia, que é o seguinte: eu peguei São Paulo e comecei a identificar dos distritos de São Paulo, junto com o IBGE e com a prefeitura, quais são os bairros, ou melhor, aqui eles chamam de distritos, tá? E esses quadradinhos são espaços censitários, o censo divide assim quadradinhos para poder conversar com as pessoas. Mas eu queria saber quem são as pessoas que ganham acima de 15 salários mínimos. Dessas pessoas aqui, eu queria saber quem é de 39 a 58 anos, porque meu produto era de classe média alta, de um ticket médio de quase R$4.000, cada pessoa que entra paga R$3.500, quase R$4.000, para que eu pudesse ver onde essas pessoas moram, né? Não teve nenhuma surpresa aqui. É que não sei se está dando para enxergar, mas ó, a gente está vendo Alto de Pinheiros, a gente está vendo Jardins, a gente está vendo Morumbi, a gente está vendo Moema, está vendo Perdizes. Quais foram algumas surpresas? Eu esperava que o Itaim Bibi tivesse uma classe social muito mais abastada do que eu pude ver aqui. Acontece, como vocês sabem, o censo do país de vocês está bastante atrasado, né? Isso aqui é dado do censo de 2010. A explicação talvez seja porque esse dado está um pouco desatualizado, porque nós estamos recenseando agora a população, que vocês sabem que a gente ficou um ciclo inteiro sem censo. Mas, independentemente disso, não tem grandes mudanças para essa proposta aqui. Por quê? Com esses CEPs, eu seria capaz de pegá-los, colocá-los dentro do Google e começar a impactar essa pessoa do lado da casa dela, tirando a classe social C, que eu gasto mais dinheiro. Lembra? É sempre fazer mais com menos. Se a classe C não compra meu produto e eu tenho que impactar porque eu dou tiro de canhão no Google, nas outras mídias sociais, eu preciso tirar o dinheiro aqui dela para começar a impactar um tiro de sniper as pessoas certas dessas regiões, porque elas são as que compram, elas têm poder aquisitivo para comprar meu tipo de produto e estão na idade que eu espero, porque na verdade uma pessoa um pouco mais nova está no momento de formação de renda. Não que ela não tenha, né, esse dinheiro, mas ela ainda está num esquema de
formar a profissão, está estudando, está na época da graduação. Então, esse é mais um motivo para a gente pensar no e-commerce de uma maneira diferente e trazê-lo para o nosso dia a dia, para que a gente possa conseguir chegar lá. Eu acho que eu atrasei 10 minutos dos 30 que eu estava tentando, acho que foram 40 minutos. Mas eu queria abrir para dúvidas, traumas e frustrações. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Vou também ver se a gente teve alguma pergunta na transmissão online. Obrigado, Érico, pela aula de novo. Eu queria agora perguntar referente... Poxa, esse estudo do Google é muito recente e como isso vai levar toda essa transformação de sair de e-commerce para um commerce? E o que mais você vê de novidades acontecendo? O que eu vejo, apesar do estudo ser recente, é uma observação do passado. Sabe a história que a gente está vendo de Big Data aqui? O que a gente olha o momento presente ou os dados e a gente entende o passado, mas para que você consiga prever o futuro, você precisa trazer insights diferentes. O Google só trouxe o que a gente já via empiricamente. Porque se vocês pararem para pensar, vocês saírem e entrarem numa loja, vocês entram e começam a pesquisar no Mercado Livre. Vocês vão naquela outra loja e falam, peraí, eu já olhei esse preço, você pode fazer? Que no final você não quer pagar frete, essa é a real, né? Mas aí você vai lá e fala, ó, você pode... E isso é um inferno, né, para o vendedor. Então, na verdade, o que o Google trouxe foi a explicação do que acontece no momento presente para que a gente possa ver o que está acontecendo. Agora, é uma questão de talvez palavra da moda em algum momento. Quer dizer, algum momento o e-commerce vai entrar de uma maneira geral, porque já dentro do próprio Google, eles só falam de e-commerce. Em todos os artigos que eu tenho visto lá fora, a gente só fala de e-commerce nos artigos que estão vindo de fora. E se você digitar no Google, o que não é e-commerce, agora é e-commerce, quase tudo está em inglês. E aí vamos pensar o seguinte, se tudo que acontece lá fora, em algum momento vai acontecer aqui, a gente já sabe que mais ou menos a questão semântica vai mudar, né? E mais importante, não é uma questão só de palavra, é uma questão de mudança de mindset para enxergar o negócio como um todo. Porque o futuro nunca é do especialista, é do generalista, aquele cara que sabe, que aprender as coisas novas, porque cada ano a gente vê o fórum, tem uma tônica diferente que a gente precisa aprender, né? Acho que tem mais uma pergunta. Boa tarde, gente. Pensando ainda no funil, né? Que dicas para manter um funil efetivamente funcionando, né? Ainda é uma necessidade, né? Trazer as pessoas para dentro, passando por todos os níveis de experiência e etapas ali. Que dicas você tem para manter esse funil otimizado e funcionando? Como é que é seu nome? Wilson, né? Isso. O funil não muda, viu, Wilson? Na verdade, ele continua sendo core e ele muda a forma, mas a gente precisa continuar investindo nele. A minha dica é nunca abandonar nenhuma das etapas. O que acontece quando a gente escuta a palavra eficiência? A gente abandona lá o começo de trazer as pessoas e a gente fica focado só na parte do Google que a gente chama de shopping, né? Ou nos comparadores de preço. A curtíssimo prazo, isso funciona e funciona muito bem. Quando eu pego o dinheiro e boto só naqueles 1%, é só quem compra. Só que a médio e longo prazo, a gente acaba deteriorando o processo. Então, assim, a gente precisa olhar qual é o tipo de mídia, primeiro qual é o meu produto, mas isso é óbvio, mas qual é o tipo de mídia de cada etapa. Então, se o YouTube é quem traz e o final são os comparadores, eu preciso ver o que tem aqui no meio, né? Então, assim, investir, fazer mídia de atribuição. Então, por exemplo, sabe aquele... Você fez uma pergunta muito específica porque você deve saber, certo? Então, assim, o que eu invisto no começo? 20, que é o 20, 60, 20, é mais ou menos por aí o que a gente faz. Então, 20% do valor de investimento da mídia que a gente tem aqui no topo, no meio a gente concentra os 60%. Eu estou falando muito de Google porque o estudo está focado em Google, mas nas mídias sociais, em outro, nos comparador de preço não é meio, eu acho que é mais para o final, e depois chega ali no final, na GDN, mídia programática, estava tentando lembrar, e depois no final a gente acaba investindo ali no final do funil 20%. Agora, isso precisa ir no detalhe, na boa, isso aí é cartilha para ensinar. Agora, se você tem uma venda de um supermercado que ele tem uma frequência muito grande toda semana, precisa entender se o 20, 60, 20 funciona, talvez não funcione. Uma compra dessa aqui, que foi esse estudo que eu fiz, que o cara volta a comprar daqui 4, 5 meses, por exemplo, final do funil funciona muito mal. Muito mal. Você precisa sempre ir lá. Alguma compra de supermercado, um pão de açúcar, por exemplo, é completamente diferente. Você precisa começar a investir um pouco lá em cima, tá? Na real. É isso.
Legal. Alguém tem mais alguma pergunta aqui? Tem uma perguntinha que veio online. Você fala de e-commerce como commerce, mas qual a diferença disso para um e-commerce omnicanal? Qual que é a diferença disso para a omnicanalidade? Nenhuma. Na verdade, omnicanalidade, a gente está falando sobre a venda em cada canal diferente. A gente poderia fazer uma interpretação mais extensiva de chamar de omnichannel ou de e-commerce. A proposta é que a gente volte aos primórdios a chamar de e-commerce, porque ainda na omnicanalidade a gente entende que é algo do mundo digital, não é do mundo físico. E a grande preocupação dos profissionais que estão chamando de e-commerce é falar, olha, não é para ver a omnicanalidade no fórum, não é para ver a omnicanalidade em outros eventos, só de digital. Porque, vamos falar, quais são os eventos reais de lojas físicas de volume hoje? Eu não vejo mais esses eventos. Eu só vejo eventos de e-commerce, eu vejo eventos de digital, não que eles não existam. Existem vários, eu poderia citá-los. Mas nesse com 20 mil pessoas, com mais de 300 palestrantes, 25 salas de conteúdo, eu não vejo mais nem em São Paulo, nem em nenhuma outra região. É para que as pessoas comecem a facilitar o comércio, né? Que é o mesmo comércio que aconteceu no Bom Retiro, é o mesmo comércio que acontece no Brás, para facilitar nosso dia a dia, porque essa é uma palavra um pouco mais complexa. Mas, na verdade, não tem nenhuma, porque eu acho que ela condensa muito mais o commerce do que o omnichannel, porque fala de canal, e o commerce é o comércio, independentemente da forma, independentemente do seu lugar, ou de jeito que você vai fazer o processo. Tá? Maravilha, esclarecedor. Érico, obrigado, muito obrigado. A gente tentou trazer aqui nesses 2 dias de palestras, coisas inspiradoras, cases, palestras como a sua, que são mais abrangentes, só que trazem bastante informação para os nossos clientes, futuros clientes, funcionários e todo mundo. Queria agradecer a todo mundo. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta, pera. Vamos lá. Como criar um link entre o varejista e a indústria para otimizar e aproveitar as informações combinadas entre on e off, pensando em omnichannel e multicanalidade? Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas assim, não sei se é para criar um link pensando numa venda direta para o consumidor final, ou se é para criar um link de como a indústria vende para o varejo. Eu vou tentar responder dos 2 prismas para ver se eu consigo acertar, tá? No que ele estava pensando quando ele perguntou. Primeiro, hoje, falando da venda direta para o consumidor, e a gente vê cada vez mais palestras nesse sentido, lá nos anos 2000, a primeira loja de eletrônicos, inclusive tem uma pessoa sentada que criou essa loja aqui, está aqui do lado esquerdo, a loja da Sony Eletrônicos, a gente está com uma das criadoras aqui junto com a gente, foi criada nos anos 2000, e era uma coisa super disruptiva, não é pela tecnologia não, é porque era assim, como é que a indústria concorre com o varejo? Isso é desleal, isso é falta de lealdade com o varejista, porque se eu vendo para ele e minha margem é maior e eu quero vender para o consumidor também, quer dizer, eu quero passar na frente de todo mundo. Então, hoje, o D2C, que já é uma realidade em quase todas as indústrias, não só de eletrônico que eu acabei de falar, mas a gente pode falar de beleza, acabei de passar pela L'Oréal ali, eles têm um D2C que está pegando cada vez mais força e tudo mais. Isso é uma maneira muito forte de você pilotar o dia a dia para o consumidor. O que o D2C da fábrica faz? Ele não concorre com você. Não que ele não tire uma fatia do bolo, ele sempre tira, mas ele coloca fermento. O que é o fermento? Ele traz experiências muito novas. Então ele pega aquele produto, traz uma experiência 3D, ele pega aquele produto, faz um vídeo super bacana, né, para tirar a frugalidade daquela geração Z, que hoje já tem 26 anos e é muito focada em preço, e você precisa fazer alguma coisa disruptiva e nova para ter uma margem melhor, e cria uma experiência onde depois ele consegue pegar essa experiência e passar para o varejo inteiro. Falar, usem essa experiência, ele é um laboratório, ele é o cobaia, para que ele possa transpassar a experiência para o varejo. Tá? Um outro ponto que eu tenho visto ferramentas, que isso já é super antigo, na verdade, e já tem algumas empresas brasileiras, a indústria tem pego algumas ferramentas que tem no mercado, com todas as características do produto, que a gente pega a landing page, pega o vídeo, e a gente fala de embedar. Esse link na internet é embedar, que é fazer um link dentro do varejista, onde a indústria sozinha, tem nada a ver com preço, tem a ver com característica. Ela vai lá, começa a enxertar, começa a colocar produtos, vídeos, etc., dentro do site do varejista. Por quê? O varejista tem, às vezes, milhares de marcas para gerenciar.
ele não vai gerenciar a sua. Ele vai gerenciar a marca A, B, C, que é o 80-20, que são aqueles 20 produtos que fazem 80% da venda. É isso que ele faz. Se você é um iniciante lá, você precisa emular e precisa fazer com que sua marca cresça. E se você conseguir mexer nessas características, possivelmente você consegue chegar lá, tá? Acho que eu procurei ver dos dois prismas a resposta. Maravilha, maravilha. Obrigado, Érico. Muito obrigado. Obrigado a todos que vieram aqui. E queria agradecer também quem acompanhou online. Lembrando que todas essas palestras estão salvas no nosso canal no YouTube, no nosso LinkedIn. E a gente tem dia 3/8 um workshop com o E-Commerce Brasil, em que a gente vai falar de full commerce, a importância de uma gestão centralizada de e-commerce e como isso é importante para a otimização de custos, de experiência de cliente, e é o que a gente faz aqui na Infracommerce muito bem. Ok? Muito obrigado a todos e bom final de evento. Obrigado. Obrigado.